Começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil, ao vivo aqui na tela da Boas Novas. Bom ter a sua companhia e a sua audiência no nosso programa de hoje. Fique ligado que o nosso tema está muito bom. Vamos falar sobre libertação. Hoje os cultos de libertação nas igrejas são cultos que lotam. Qual é o intuito da libertação? A libertação é para crentes, para não convertidos? Quem é que pode ser liberto? Vamos falar sobre também o mundo espiritual. Será que todos os pastores, igrejas, líderes estão aptos, preparados a fazer um trabalho de libertação? Se não estiver muito preparado, não entender muito o assunto, quais são as complicações? O que isso vai implicar no dia a dia da igreja? Sobre libertação que nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral. Para falar um pouco sobre esse tema que é muito vasto, vamos falar de libertação na vida amorosa, nas finanças, enfim, em todos os aspectos da vida de uma pessoa. Será que às vezes você está querendo fechar, ir para frente, sua vida financeira está parada, quer fechar contrato com a empresa, nada acontece, você nem sabe o que é, você estudou a vida inteira, será que você está precisando às vezes de uma libertação na sua vida financeira? Como é que seria isso? Tu vai lá, pega o cartão de crédito e ora lá e expulsa o demônio dele, é mais ou menos assim? Tem gente que faz, eu acredito que Deus pode fazer tudo. Se é um jeito simbólico de se fazer isso, vamos fazer assim. Vamos debater um pouco sobre isso no Antenados na Geral com ele, que é pastor da Igreja Evangélica A Paz do Senhor e faz o melhor suco do mundo. Pastor Alfredo Bastos. Pastor Alfredo, bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu que agradeço mais uma vez a participação aqui com todos, telespectadores aí do Brasil, os nossos amados aqui também, queridos pastores. E será um grande prazer. E essa é a minha área, a área que eu gosto. Essa vai ser boa. Em nome de Jesus, eu creio que vai ser uma bênção para todos que estão nos assistindo. Seja bem-vindo, pastor. Também recebo ele, que é bispo da comunidade evangélica de Itaguaí, também palestrante da área de finanças. Ele vai falar um pouco sobre libertação financeira. Pastor Marcelo, bispo Marcelo Cunha, bem-vindo ao Antenados na Geral. O senhor já orou na carteira, na bolsa, cartão das pessoas? Eu sei que é uma questão simbólica, mas existe sim, talvez, um demônio e precisa de libertação para a vida financeira, para o cara progredir? Está empacado? Boa tarde, André. A paz do Senhor a todos os debatedores. A libertação financeira, especificamente falando, não está atrelada a você orar o cartão de crédito. Tem que orar sim a pessoa que está roubando dízimo. Está cheio de demônios na sua vida. A gente começa aqui dessa maneira. Vamos culpa falar o cartão, precisa... e é o cara. Não. Depois chama diz que é o devorador, que é o destruidor. Na verdade, é ele próprio que está se enchendo de demônios e precisando de libertação. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí, André? O devorador tem 3x9 de diâmetro, assim, fica dentro da sua carteira. O bichinho é malvado. Também recebo ele que é pastor na Igreja Evangélica Pentecostal, Ministério Vidas para Cristo, em Campo Grande. Também grande conhecedor da questão de batalhas espirituais, pastor Marcos Santos. Pastor Marcos, bem-vindo ao Antenados na Geral. Eu que agradeço mais uma vez poder estar presente com os irmãos e amigos que pastores. Hoje vai esquentar o negócio. Hoje o negócio vai pegar fogo aqui. Se tem demônio aí, vai sair porque você vai ficar sabendo como é que se liberta desses males aí. Seja bem-vindo, pastor. Também recebo ele que é pastor do Centro Evangelístico Internacional de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Estou falando do pastor Fabrício Valadares. Pastor Fabrício, bem-vindo ao Antenados na Geral. Bem-vindo, prazer estar aqui pela primeira vez. Já te disse que me senti honrado. Vim alegre, com o coração palpitando de alegria. Espero que eu consiga trazer alguma notícia relevante sobre libertação e algo que traga luz, que é um debate que eu estou ladeado de pessoas experientes. Espero que eu consiga trazer alguma coisa interessante para essa audiência enorme da Boas Novas. E como é que está a nossa Boas Novas FM em Cabo Frio? A Boas Novas em Cabo Frio, estamos partindo para primeiro lugar. Maravilha, tá vendo? Deus está tirando tudo, vai libertar o negócio todo lá. Seja bem-vindo, você pode assistir a gente em Cabo Frio, canal 10, canal 59 TV a cabo, também na 105.9 FM, Boas Novas FM, Cabo Frio, aí sempre trazendo bênçãos para você, tá bom? Pastores, vamos começar. Olha, durante o programa, Antenados, você pode colocar aqui embaixo o seu contato para interagir conosco. Redes sociais, Facebook, Twitter, e-mail, SMS. Ou se você quer comentar, fazer alguma pergunta ao vivo, pega o seu telefone, nós vamos colocar o telefone aqui para você entrar com a sua voz, falando conosco aqui no estúdio, fazendo uma pergunta, comentando, concordando ou discordando daquilo que é dito. Isso aqui é um debate, então você é o nosso participante também. Pastores, quando a gente fala de libertação, e eu comecei a falar, olha, nosso tema de hoje é libertação. Eu imagino que a primeira imagem que vem, que é um desenho, que a mente da pessoa é uma mente fotográfica, a maioria das vezes. A fotografia ou a imagem que vem na cabeça de todas as pessoas é um endemoniado gritando com aquela voz esquisita, ou talvez um filme desse de Hollywood, da menina que vomita coisas verdes e a cabeça dela volta. Mas libertação não necessariamente tem esse cunho de pessoas endemoniadas. A gente está falando de quê? Quando a gente fala de libertação
São coisas que às vezes são imperceptíveis, que não precisa uma pessoa estar endemoniada, gritando, mas está cheia de demônio e está precisando de libertação. Quem é que precisa de libertação e como é que você consegue identificar os sinais de uma pessoa que está necessitando de uma libertação? Eu, particularmente, eu tenho tido experiências com isso, a respeito de algumas pessoas manifestarem e outras não. Tá? Existe aqueles demôniozinhos que ficam escondidinhos, que esse não manifesta. É o demônio caseiro. É aquele que fica ali se alojando sem que a pessoa tenha a manifestação. Existem pessoas que, por exemplo, e igrejas, que acham que a pessoa só está sendo liberta, se impor as mãos sobre a cabeça da pessoa e aquela pessoa cair, se estribuchar e o demônio manifestar e acabou. Existem outras pessoas que são libertas mesmo sem a questão do demônio ter a manifestação demoníaca. Agora, é claro que a libertação ela não está inserida apenas no sentido demoníaco para a manifestação. Um exemplo claro disso, puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, a libertação de Zaqueu. Quando Zaqueu recebe Jesus na sua casa, Zaqueu ali ele tem uma libertação. Qual foi a libertação que Zaqueu teve ali? Foi a libertação financeira. Zaqueu ele decide então ali se libertar financeiramente. Ele decide então, eu decido então a partir de agora dar aos pobres a metade que eu tenho. Se alguma coisa eu tenho roubado, defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. E aí Jesus diz assim, hoje veio salvação. E essa salvação ali está ligado, atrelado à libertação. Tá? Hoje veio libertação a essa casa. Porque ele era muito retido nessa questão. Manifestou? Não manifestou. Diferente daquela jovem que endemoniou, daquele jovem que demoniou. E hoje dentro das igrejas está virando uma prática perigosa essa questão respeito a todos que fazem os cultos de libertação. Tá? Mas uma prática perigosa onde as pessoas que vão ao culto de libertação, elas são taxadas como pessoas que estão cheias de demônios. E o engraçado aí é que a pessoa vai lá para o culto de libertação, o pastor, o diácono, que seja lá quem for que vai ministrar a oração, diz assim, agora você está liberto. No culto da semana que vem aquela pessoa está de volta. De volta endemoniado. Eu posso corroborar com o pastor e dizer o seguinte, é que existem demônios que faz do ser humano um casulo. E ele vai sugando toda a vida da pessoa. A bem-estar, sentimentalmente, emocionalmente. Você percebe na vida desse crente que ele não consegue com isso liberar um perdão, ele não consegue com isso. E vai atrelando N outras coisas e vai consumindo a vida da pessoa no sentido até de paz pessoal. Então, porque quando o Evangelho de Cristo, ele quando entra na vida das pessoas, ele é literalmente para uma grande transformação. Só que nós quando vamos a Neemias capítulo 9, nós percebemos algo que a igreja ela esquece de se render aos pés do Senhor e confessar diante de Deus aquilo que precisa ser confessado. Então, o que acontece? Em Neemias 9, o povo se vestiu de saco, todos nós conhecemos bem, se sujou de terra, subiu ao cume do monte, confessou o pecado dos seus pais, sua geração e descendência. E a partir daquele momento em diante, eles passaram a vencer a guerra. Isso tudo é um princípio de legado que as pessoas abrem em sua vida e ela não fecha esse legado. Eu entendo isso porque eu venho de uma cidade, você sabe que eu já comentei isso contigo, da cidade de Londrina, no Paraná, e é uma cidade tomada por satanismo pesado, não é Satanás. Eu mesmo posso dizer que eu saí de lá com a arritmia cardíaca, porque a luta era muito intensa. Dentro da nossa igreja entrou várias missionárias, mulheres que sapateavam, falavam em língua estranha, conhecem a Bíblia de trás para frente, e eram satanistas, serva de Lúcifer. E eu expulsei de lá. E tem umas estratégias que nós, para identificarmos um satanista, é uma estratégia voltada para identificar. E hoje eles estão inseridos no nosso meio. Então, o que eu observo acerca da libertação e com relação à igreja, é que nós precisamos acordar que nós temos um adversário. E o adversário não está dormindo. O adversário não está simplesmente brincando. Ele está alcançando vidas e destruindo. Porque você percebe em 2 Pedro, quando ele fala que entre nós haveríamos falsos mestres, que introduziria heresias destruidoras encobertamente. E hoje você percebe um grande manifesto de Satanás para tentar fazer com que a igreja continue vivendo uma vida com uma esperança de acontecer e nada acontece. Por quê? Porque esse casulo a pessoa passa a servir a Satanás.
como libertar isso? Eu concordo com o pastor com relação a você manifestar um demônio, quando você fala de quimbanda, tudo que tem esses demônios que se manifestam, é um ponto. Porque aquela pessoa vive aquele que no satanismo chamam de demônios ralé, que eles não chamam de satanismo, chamam de irmandade. E eu falo com propriedade porque eu já lutei contra eles. Eu entrei na cidade de Londrina, eles vieram dizer que eu ia morrer. E eu estou vivo até hoje porque eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. Por isso estou aqui. E não é fácil lá não, porque toda uma vez por mês, André, a família inteira sobe um prédio chamado Júlio Furgante e comete suicídio coletivo a Lúcifer. Então, a igreja lá, ela passa por um estreito muito grande. Eu vim embora de Londrina porque eu já não estava suportando fisicamente. E eu preciso hoje de estrutura para até confrontar com certas áreas. E digo a você que a igreja, ela pensa que conhece Deus. E nós temos muito com conhecer. Vamos para o rápido break, tá muito bom. É guerra, tá? Se a gente fala de libertação, é guerra. E uma coisa interessante, nós vamos também debater ainda durante o correr do nosso programa de hoje, é a questão não só da libertação individual. A pessoa está lá, um manifesto ou não, precisa de uma libertação, tudo bem. Mas foi bem colocado pelo pastor aqui, olha, existem locais que aí a gente começa a falar de principados e potestades que estão sobre cabeças de cidades e reinados. Como é que você faz a libertação, por exemplo, de uma cidade, de um estado, de um país? Como é que é o processo de libertação coletivo de uma nação inteira? É possível isso? Vamos falar sobre isso durante o Antenados na Geral e no próximo Blake. Fique antenado aí com a gente. Muita pergunta chegando na internet, está subindo aqui um monte de coisa. Nós vamos ler a sua pergunta. Fique conosco, a gente volta já já. Segundo bloco do Antenados na Geral ao vivo para todo o Brasil. Você pode participar conosco. O tema, o pastor Fabrício falou aqui no intervalo. Isso aqui só tem dado para começar. Para terminar, a gente não sabe não. Tem muita pergunta. A gente deu uma base aqui no primeiro bloco. Eu vou para as perguntas mais pontuais aqui feitas na internet e pelas pessoas que nos assistem. E no decorrer, a gente vai ver de pessoas ligando e tudo mais. A gente pode falar dessa questão que a gente falou de libertação territorial, que é algo muito importante, principalmente na cidade e no país onde nós vivemos. A primeira pergunta que é interessante é o seguinte: qualquer pessoa, pastor ou líder, está apto a fazer trabalhos de libertação espiritual? Uma vez que Deus vocacionou um pastor, chamou, não necessariamente ele passou talvez aí por um estudo, fez um seminário e tudo, mas ele tem aptidões, conhecimentos para poder fazer trabalho espiritual ou não? Somente quem se propõe a buscar, a entender, a estudar, pode fazer isso para não complicar no dia a dia da igreja. Como é que vocês têm sobre quem estará apto a fazer esse tipo de trabalho? Eu falei que era a minha área, eu gosto disso. Eu, nos meus primeiros dias de convertido, até numa convenção da DONEP, uma garota dançando, rodando, eu vim do espiritismo e falo. Não confundam, porque você vê às vezes no seio da igreja alguém fazendo os mesmos trejeitos do espiritismo e achar que a pessoa está endemoniada. Não faça isso, porque o Senhor nosso Deus é o Criador de todas as coisas e mover do Espírito, como o pastor aqui falou, poucos conhecem as ações de Deus. Então, mas lá eu vi uma garota e o Espírito Santo mandou que eu fosse lá repreender que aquilo não era dele. E eu cheguei para ela e falei assim: querida, você crê em Jesus? Se ela fosse uma crente verdadeiramente salva, creio, inclusive que ele vem em carne e sangue. A garota do nada se levantou contra mim: o que é que você veio fazer aqui? Eu falei: peraí, está amarrado em nome de Jesus. Ela manifestou. E ela estava lá fazendo umas coisas na convenção, poucos dias de convertido. Não tinha nem um ano. Pouco, né? Em suma, é necessário que haja uma preparação. Todo o seu chamado. Jesus fala que em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas e vai por aí. Imporão as mãos enfermos, serão curados, tudo bem. Mas trabalho com libertação é necessário que haja uma preparação. Porque se não houver preparação, você pode entrar por uma área que você não tenha conhecimento. Não, uma coisa, libertação não é uma coisa muito simples. Não é uma coisa muito simples, a gente pode ver. Não é que nem e eu quero falar também da singeleza dos pastores aqui. Às vezes a pessoa tem um demônio não, tem legião. É isso que eu quero falar aqui, pastor. Deixa eu concluir, só falou quase 5 minutos. Deixa eu concluir aqui, deixa eu concluir. Aí já está entrando lá em Mateus 21, 42. Calma aí. É claro. Presta atenção. Tem que ser explicado, que tem gente que não sabe. Uma vez eu vou um culto numa igreja, próximo até a minha casa, em Cascadura, e eu
vou normalmente, uma camisinha, manga curta, uma gravatinha. Vem um pastor da igreja e fala assim, pastor, o senhor botou gravata? Eu falei, qual é o problema? Que a igreja sua, para mim, é uma igreja semi-tradicional, né? Igreja da Restauração em Cristo, eu já estou até pensando em outras coisas. Não, porque aqui, olha, tem um demônio aqui que uma vez agarrou na minha gravata quando me enfoca. Eu falei, pastor, está amarrado. O demônio nunca me tocou e nunca vai me tocar. Primeiro que eu conheço a palavra. E segundo, eu tenho autoridade sobre eles. Tá? 1 João 5,18. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda. Aquele que não peca, o maligno não lhe toca. Vai ser outro bloco. Pergunta virada. Mas quem não peca, pastor? O homem que não deixa brecha. Mas quem não peca, pastor? Se eu for partir para um demônio. Os discípulos de Jesus já pegaram costas de demoniado, né? Se a gente está falando de. Quer que eu fale? Eu tenho várias experiências. Não, mas eu entendi. Endemoniadas, mas só para a gente tentar resumir, você tem que ter uma preparação especial. Não pode, não sei o que, olha, não sei o que, vou querer trabalhar agora. Palavra. Conhecer a palavra. É claro que é um preço. Como é um preço de um líder conduzir uma igreja, tudo é um preço. E conhecer a palavra. André, eu acredito que a questão da libertação, de libertar-se é abandonar práticas, ela tem dois polos. O primeiro polo é a questão da demonização, a possessão e do trabalho de exorcismo. Ou seja, no meu ponto de vista, todo crente em Jesus Cristo, todo salvo, tem que ter autoridade para expulsar um espírito de possessão. Entendi. O espírito de possessão surge na Bíblia Sagrada, já lá no Velho Testamento, atormentando a vida de um rei, que só saía através de louvores dedilhados de um jovem chamado Davi. Os 400 anos sem inspiração, que foi de Mala, que foi o Malaquias, o último livro do Velho Testamento, até surgir Yeshua, 400 anos não houve inspiração. Quando Jesus surge no cenário geográfico, Jesus se encarna, a terra estava devastada de demônios. Só em capítulo 8, tinham dois tipos. Tinha um que jogava um jovem na água e no fogo. Tinha um outro em Gadara que já estava há mais de 30 anos no corpo de um homem e perguntou, qual o teu nome? Meu nome é Legião, porque são muitos. Legião é uma linguagem do romana que quer dizer 6.000 soldados. Então, o meu ponto de vista, libertação começa. Todo homem precisa de libertação quando encontra Cristo. Todo crente, salvo em Jesus, tem autoridade para expulsar um espírito de possessão. Aí parte para um outro lado, o ministério de libertação, que não é qualquer um que tem. Quando Paulo mandou comissionar os obreiros, ele falou assim, ó, todo obreiro, antes de colocar as mãos sobre a cabeça dele, seja primeiro aprovado, provado. Aí entra um outro polo que os pastores já falaram aqui, que é a questão do ensino e da libertação através do ensino. Porque lá em João 8,32 está escrito assim, e conhecereis. O verbo conhecereis é pretérito mais que perfeito. É um verbo que nunca se fecha. Ou seja, os pastores estão aqui, todos nós estamos em processo de conhecimento. Como o pastor falou ali, eu também concordo, a igreja precisa crescer como uma aurora e aprender a verdade. Essa verdade faz que esse ministério, que é muito específico, ele aflore na igreja. Então, o meu ponto de vista, a libertação vai desde expulsar um espírito de possessão, porque a gente não expulsa pela nossa unção, a gente não expulsa pelas nossas qualidades, a gente expulsa no nome de Jesus. Eu já fui, não sei os pastores aqui, mas eu já vi um caso de uma pessoa ligar para mim e falar assim, minha filha está aqui quebrando tudo, está mordendo a vidro, e a mulher não era salva ainda. Eu falei assim, coloque as mãos sobre ela e expulsa no nome de Jesus. Aí a mãe colocou a mão na filha, e eu falava no telefone, em nome de Jesus, e o demônio saiu. Deixa eu cobrar aqui que Jesus começa o ministério dele num confronto. E quando ele é levado ao deserto, ele está fazendo o quê? Ele está jejuando, ele está se preparando. Isso aí. E quando, então, é um confronto, e onde que se manifesta Satanás? Na sua fraqueza. Porque quando ele teve fome, o acusador vem. Então ele começa aquele confronto ali. E Jesus venceu a Satanás por intermédio do quê? Da palavra. Agora, o que nós precisamos entender é que a palavra, eu confronto muito isso, André, porque, por exemplo, Salmo 91, tu vai na casa de crente, tem Bíblia aberta no Salmo 91, achando que Satanás não vai. Outro dia até tem uma... É um amuleto, né? Um amuleto, já tivemos um debate sobre isso. Então, o que acontece? O Salmo 91 é tremendo, mas ele vivo dentro de mim, ele na prática, aquele que habita, eu tenho que morar ali. Eu não posso simplesmente achar... O meu escudo bloqueia a minha fidelidade. Eu preciso ser fiel a Deus. Esse é o grande problema. Que eu tenho muita preocupação com a igreja de hoje. Por quê?
Porque a igreja, se a gente parar para analisar, ela corre um grave risco de deixar a libertinagem entrar. E isso daí é um grande canal de Satanás. Você vê que hoje nós estamos... O inimigo, ele não está dormindo, André. O inimigo, ele está juntando a igreja com o mundo. O mundo e a igreja está quase a mesma coisa. Eu tive esses dias na porta da nossa igreja, uma caravana lá cantando, e o camarada cantava funk. Passou um ímpio e falou assim, é gozado, não era a igreja para trazer o mundo para ela? O mundo é que está levando a igreja para ela. Ímpios falando isso. Então, eu tenho uma preocupação, sim. Por quê? Porque, de fato, um acusador está me apontando. E aí, o que gera isso? Isso gera os legados. Os legados é onde Satanás entra e ele fica muito calado, ele não age naquele momento, ele não vai atuar naquela família naquele momento. Então, a igreja, nós como líder, eu que atuo também na área de batalha espiritual, de libertação, não é simples, não é uma coisa simples. A palavra de Deus, ela liberta, mas ela tem que ser eficaz naquilo que o homem pratica. Eles não estão praticando o evangelho da maneira que o Senhor Jesus determinava. É exatamente isso, e acho que o que o pastor na hora não entendeu. Não, entendi. Eu só queria falar. Inclusive, até a ceia dá para ser. Eu falei 5 minutos aqui, você está mal de cálculo, matemática, mas tudo bem. Até a ceia vai dar tudo certo. Beleza. A tua pergunta foi se era necessário ter uma preparação. Isso é claro. Para o Ministério de Libertação, muito bem colocado pelo pastor Fabrício. Porque se a própria Bíblia diz que casta de demônios só se sai com jejum e oração, Tem que ser preparação. Tem que ter preparação. O grande problema hoje é que todo mundo, ou a grande maioria... Jesus jejuou. Jejuou 40 dias. Preparou, né? Para poder enfrentar. Ele foi se preparar. Só um minutinho, pastor, agora. O senhor já falou 5 Isso aí, você já falou 5. Deixa 2 para mim aqui agora. Eu sou babuzeiro. E na questão de que homens abrem porta de legalidade, homens de Deus abrem porta de legalidade para o diabo atuar nele. Tanto é que o próprio Pedro, Jesus repreendeu ele na hora. Diz, para trás de mim, Satanás. Com a frase que Pedro tinha usado ali. Em algum momento nós podemos deixar Satanás entrar. Ele estava sendo preparado. Isso aí. Pedro. Mas isso... Exatamente. Pedro estava sendo preparado. Deixa eu levantar uma pergunta dentro disso. Já que, e acho de fato, todos concordam, para o ministério, muito bem colocado ali, de libertação, você quer trabalhar com isso, fazer um curso, enfim, você tem que buscar não só, eu acho, jejum, oração, mas entender, ler literatura, ler a Bíblia, entender toda essa questão. Deixa eu fazer uma outra... Mas deixa Você conhece essa história que ele está falando? Onde estavam? Estavam no Hermon, passaram por Cesaré, estavam no Hermon. Ali naquele local era uma caverna onde serviam ao Deus Pan. Jesus foi ali para quebrar a maldição dos gentios e os judeus que se influenciavam com esse Deus Pan, que era o sacrifício a crianças. Perfeito. Crianças, Deus Pan. Então Jesus fala, eu te digo que tu és Pedro, e a porta do inferno não prevalecerá sobre a minha igreja. E ali era com relação aos portais Então Jesus do foi ali inferno. para quebrar a maldição daquele portal do inferno. E eu acho que isso acontece. E pastores trabalham na libertação. Mas a minha pergunta que eu quero ir agora é entender o outro lado. Quais são as implicações ou as complicações que podemos nos deparar com líderes mal formados, mal entendidos sobre o trabalho de libertação, mas que se pressupõem a querer trabalhar? Não, vamos fazer um culto aqui de libertação. Nunca buscou uma literatura, ou ler mais, ou entender mais sobre o tema? Que tipo de patologias ou bizarrices podemos entender? Eu vou citar algumas que eu conheço de perto, para a gente tentar abrir aqui, mas para a gente entender qual é o tamanho do cuidado que temos que ter. Pastores, você vai começar a desenvolver um trabalho de libertação, talvez um culto um dia, um momento de oração voltado para a libertação. Não é só, vamos fazer por calendário porque está lotando naquela igreja, vamos fazer um dia aqui para lotar aqui também. Não é tão simples assim, tá bom? Então vamos para um rápido break e aí, na volta a gente fala um pouco sobre as complicações que pode trazer alguém que querer abrir um culto só para poder lotar, porque outra igreja que já trabalha há muito tempo com libertação está lotada. A gente pensa que, vamos dar alguma coisa, botar uma faixa de libertação, é só isso que vai acontecer, e vai lotar e libertar, e amém. Não é só isso, tem coisas a mais, tá bom? Vamos para o rápido break, mas antes eu tenho um recado para você, preste bastante atenção. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar a sua vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID
0307. Lembre-se, no site, para se cadastrar, coloque o ID 110307 e torne-se um consultor hoje mesmo. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. Esse já é o terceiro bloco do Antenados na Geral. Já começou. Nem chegamos a arrastar a unha na capa do livro de libertação, que é muita coisa para se falar. Mas a gente vai tentar aqui, tem muita pergunta do internauta. Eu estou na segunda pergunta só, aqui talvez do programa, já estamos no terceiro bloco, que é o seguinte: quais complicações podemos ver acontecer quando alguém se propõe a fazer um trabalho de libertação, mas não tem nenhum preparo específico para isso? Vocês já viram algum caso complicado de que você, poxa, a pessoa tinha que estar preparada? Deixa eu começar falando de um que é uma coisa muito próxima, tá? Conversado aqui com uma doutora que já apresentou, já participou de programas aqui na Boas Novas, gabaritadíssima, mulher de Deus, mas ela falou: olha, André, em algumas reuniões de igreja foram fazer uma questão de fecha o olho e querer, no bom sentido, né, fazer alguma regressão para que a pessoa lembrasse de algum trauma do passado, para relembrar, para pedir perdão, enfim, para entender situações que dentro de um consultório segundo hora psicológico, isso é algo totalmente normal e terapêutico. Às vezes pessoas sofrem, por exemplo, um estupro, que é uma coisa que é um trauma na sua mente, você apaga informações, então para você corrigir, você tem que voltar para poder entender o que aconteceu, através de hipnose, não, enfim, isso terapêutico, tá? Só que, às vezes, em algumas questões espirituais, alguns pastores se propõem a fazer coisas parecidas. Então, bota uma música e fala mansinho e tal. E, às vezes, entra em um processo terapêutico, onde ele não tem controle, porque ele não tem a sabedoria daquilo. E, segundo ela já tratou de duas pessoas que voltaram para o passado, mas não conseguiram voltar de volta para a idade adulta. Então, ficaram com crianças meio dementes. Ela falou: André, eu já tratei de dois. Um até hoje está, outro melhorou um pouquinho, porque é complicado você querer fazer coisas terapêuticas / espirituais quando você não tem conhecimento. E aí causa complicação. André, nos nossos encontros com Deus, nós fazemos a cura interior. E dentro do processo de cura interior, nós fazemos não a regressão para voltar no ventre da mãe. É muito perigoso. Talvez tenha sido exatamente isso aí que aconteceu com esses dois casos aí que essa doutora não está conseguindo tratar. Tá? Nós fazemos sim o regresso nas memórias, nas lembranças, porque isso também é bíblico. Tá? Para que a pessoa, num caso de estupro, ficou com uma ferida na alma que não tem mais tamanho. A pessoa, apenas ao se lembrar desse fato, a pessoa chora, sente dor, sente nojo. E quando se lembra da dor, quando se lembra do fato e gera dor, significa que não está curada da alma, significa que não liberou perdão para tal feito. E aí nós fazemos de uma maneira muito equilibrada, para que não haja esse complicador da pessoa virar bebê de novo, e aí sermos taxados como aqueles que estão fazendo regressão e fazendo as pessoas voltarem no ventre da mãe. A pessoa, nós voltamos lá atrás. Tem até uma canção que diz: quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras. Aí sim, eu me arrependo, Senhor. Me arrependo, Senhor. Quero voltar ao primeiro amor, tá? Isso é uma letra de uma música linda e magnífica que fala exatamente sobre o fato da regressão. Não essa regressão que as pessoas ficam loucas. Eu prefiro nem usar esse termo. Nós temos um cuidado muito grande e nem todos, dentro do processo, particularmente da visão celular, trabalham com cura interior. Porque não tem capacitação para tal. Trabalha em outras áreas. E essa pessoa, ela está precisando de uma libertação das suas lembranças, das suas memórias, que estão amarrando essa pessoa. Quantas pessoas que estão nos assistindo hoje por todo o Brasil, que talvez tenham um problema parecido e que todas as vezes que se toca nesse assunto, a pessoa chora, a pessoa fica deprimida, entra a questão da depressão, e tudo isso tem que ser curado, porque não está liberta. Então, eu posso só dizer o seguinte, nesse caso, se aponta o casulo. Não é uma regressão que você volta, fecha os teus olhos, bota a musiquinha, isso não acontece.
Pelo menos eu não tenho igreja nessa visão de célula, mas a igreja, eu trabalho com libertação desde Londrina, até em função dessa guerra toda que travou lá. Mas voltando aqui rapidamente, só para dizer o seguinte, que o fechamento de legado é o que nós chamamos nessa batalha espiritual, de voltar atrás e vir fechando esse sentimento, essas feridas no coração, essas coisas todas, muda. A pessoa sai dali outra pessoa. Você percebe que a pessoa sai curada, sai com outro ânimo, vontade de servir ao Senhor Jesus. E claro, deixa eu só trazer rapidamente, já vou te passar a palavra. Isso tem um encaminhamento. Isso não é simplesmente acabou, vai embora e acabou, não. Isso tem todo um tratamento. Isso daí você tem que, como pastor, você tem que estar sempre acompanhando, tratando aquela pessoa para que ela venha para o desígnio da palavra. Exato, jejuar muito. Deixa eu levantar uma pergunta aqui para a gente falar sobre essa questão de processo, porque também nós imaginamos e falamos isso no início. Você que está liberto, vai para casa, está tudo certo. As complicações. Olha aqui, isso aqui o internauta achei muito interessante. Falou, André, eu estou há 7 anos na igreja. Quando eu entrei na igreja, eu fumava 2 maços por dia. Hoje, 7 anos depois, ainda não consegui parar totalmente de fumar. Só que eu fumo hoje no máximo 2 cigarros por dia. Antes era 2 maços. Hoje chegou a 2 cigarros, até pela questão de dependência do corpo e todas as outras coisas. Aí ele falou assim, quanto tempo pode levar o processo de libertação total? Libertação é processo ou pode ser instantâneo? Como é que vocês entendem isso? Eu queria também dar uma palavra. Finalizando sobre regressão, é a minha área. Eu sou psicanalista. A questão da regressão, a sociedade forense, ela proibiu os profissionais fazerem regressão por causa do alto nível de discrepância, inclusive os profissionais. Nós crentes, nós pregadores do evangelho, nós temos partido do princípio seguinte. Ou seja, nem psicanalista pode fazer mais? Não é aconselhável pela sociedade forense. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. É o que Paulo disse, até que Cristo se forme em nós. Nós pegaremos, e todos vocês pegam, pessoas perturbadas na alma. Nós precisamos ensinar essas pessoas que traumas são altares a serem quebrados. Pessoas que vivem de dependência, de dores de 20 anos, de 30 anos. E a gente, através do Evangelho de Jesus Cristo, foi mais ou menos o que Cristo fez com a mulher samaritana. Você imagina uma pessoa com 5 divórcios nas costas. Essa pessoa está com a alma como? Está destroçada, está destruída. Encontrou Cristo, se revelou a ela. A mulher se transformou numa evangelista. Foi até Samaria, mas só que a pergunta sua é a questão, quanto tempo dura? Aí entra a questão da parábola. Você falou assim, André, eu estou há 7 anos. Diminuiu muito, porque ele falou de questões até dependências biológicas. Porque, André, entra a questão da parábola do semeador. A parábola do semeador fala do semeador, que sou eu, somos vocês 4, nós somos semeadores. A semente é a palavra é infalível. A palavra em sua completude, ela não precisa de mais nada. A palavra. E fala sobre a terra. Aí a terra tem diferença, porque tem 4 tipos de terra. Tem aquela que acolhe e logo dá fruto, e aquela que por causa dos cuidados, por causa da falta de água, por causa de terra seca, aí depende da terra. Depende da forma que cada um recebe o evangelho e isso amadurece. Aí nós pastores estamos em cena por causa disso. Aí o pastor tem que trabalhar com encontros, a gente tem que trabalhar com célula, com discipulado, até que Cristo seja formado, e aquela velha natureza até que ela um dia, porque enquanto eu não morrer, eu vou ser um crente em processo de libertação. Um salvo se faz em um momento. Cristo salvou um homem, ele está salvo. Foi o homem na cruz, o ladrão Dimas na cruz. Agora, um santo é uma vida inteira. Eu estou há 20 anos sendo santificado. E eu ainda tenho coisas que eu tenho vontade de me esmurrar, como Paulo disse. E me esmurro a mim mesmo, para que Cristo seja formado em mim. Estou gerando Cristo até que eu seja glorificado. Eu concordo em tudo que o irmão falou. E outra coisa, não invalidando o trabalho que o nosso querido faz e outros, mas eu aprendi a viver e querer viver a palavra. Sou um homem errado, peco. Mas agora, tem um momento em que Deus entra que não tem ninguém que vai impedir a ação de Deus. Perfeito. Não são todos. Ele falou de João 8,32. Então, um pouquinho melhor que João 32, 36. Se verdadeiramente o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí ficou condicional, né, pastor? Peraí, pastor, vamos lá. Condicional, o se é condicional, pastor, né? Vamos lá, o senhor falou que eu vez. Quantas pessoas foram a Jesus e não foram libertas de imediato? Quantas pessoas foram a Jesus? Ele falou assim, vai, apresente o seu sacerdote. Conforme eles iam andando, aquele ex-leproso voltou, né? Que às vezes na igreja eu brinco. Quantos leprosos voltaram? É unânime. Nenhum, que aquele já foi curado.
O Senhor Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o psique das tuas emoções, que é a tua alma, toda a tua força e de todo o teu entendimento. Meu irmão, enquanto a palavra não for o divisor da junta e da medula, vai continuar fumando, vai continuar pecando, vai continuar errando, porque não foi gerado a semente da libertação que Deus quer gerar. Aí o que ele falou é tremendo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu tenho que brigar dia e noite para ser uma nova criatura Bom, em Cristo. então você Não, assinou tudo que eu tinha nós estamos falado aí, falando que está existe uma adoçado. progressão, mas existe... Olha, no caso do irmão aqui, eu vejo uma progressão. Ele falou, André, eu entrei de um jeito, já estou muito tá melhor. 7 anos. Não, o cara, 7 anos que ele está buscando a libertação. E para quem fumava Pastor, 2 ele maços sabe por dia... Só um minuto, pastor eu não dele sei, sabe disso? Eu não sei. Não, que ele não deve fala. saber, Eu não mas sei. Tá ali, não, ó. o que eu digo Tá é o ali, seguinte... ó. não sei. Posso usar você? Você permite? Tá ali, ó. 19 anos desviado da Assembleia de Deus. Ele fala até uma palavra. Não teve um que foi ligar, procurar. Como é que você tá, meu irmão? Entrou pra bebida, pra fumar, virou bicho. Um belo dia, a mãe dele leva o telefone pra ele. Liga pra esse pastor. Ele tem nada, mãe. Deixa guardado. 1 ano passou. Me liga. Sabe o que é pastor Alfredo? Não sei porque eu estou ligando. Minha mãe falou que você é uma pessoa bacana, um pastor novo, diferente, prega bem, não sei o quê, não sei o quê. O que houve, meu irmão? Já sei, você, peraí, é o Gleison. Sou. Vou aparecer na sua igreja. Levou mais 6 meses para aparecer na igreja. Um belo dia, estou lá acabando um culto de meio de semana, igreja vazia, ele sentado no final. Quando ele ia embora, eu falei, rapaz, vai embora não, que eu quero falar contigo. Aí ele veio, pois não, você é o Gleison? Está comigo até hoje. Já orei muito, jejuei muito, voltou a fumar, voltou a beber, dentro da igreja. Mas em momento algum eu desisti daquela alma. É isso aí, É isso pastor. aqui. Não Mas foi eu para acredito, encontro pastor. nenhum. Entendi. Isso é um Não foi para processo, né? encontro nenhum. Isso E é. eu jejuando, orando por ele de Isso é um noite. processo. É. Meu irmão, um belo dia ele tomou um posicionamento e não fuma mais. Ponto. Pode acontecer. André, Só que Pastor- o cidadão aqui, Ele tá- meu irmão, Você Você tá chega chegando assim, lá. posicionamento. você está na igreja, está fumando 2 por dia, eu vou profetizar aqui que daqui a pouco você não vai fumar mais nenhum. Nome de Jesus. Tá bom? Porque você está buscando a libertação. Nome de O pior Jesus. são aqueles canalhas, mau caráter, sem vergonha, que estão vestidos de crente dentro da igreja, dizendo que são tudo bam, e por trás estão fazendo um monte de porcaria, Mas meu ele tem que irmão. falar pastor dele. Entendeu? É isso Um monte aí. de Fala pastor porcaria. dele. Vamos pro rápido break? Terminamos o terceiro Confessa, bloco, já pastor. vamos pro último Não, bloco. teu cu. Não, mas se ele falou para todo o Brasil, eu acredito que o pastor conhece e deve estar trabalhando. Para quem fumava 2 maços por dia, ele está em 2 Parabéns pra cigarrinhos você, por meu irmão. dia. Você só fuma tá 2 muito hoje. bem, tá bom, querido? Continue nessa que amanhã é 1, depois é nenhum, tá bom? Vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. O Antenados volta já já. Estamos de volta. Esse é o último bloco do Antenados na Geral. Nesse último bloco nós vamos conversar sobre situações que são até bastante sensíveis, porque eu vou tentar aproximar, e é até bom ter o pastor psicanalista em nosso meio, porque aqui é uma pergunta que eu trouxe e já conversei com algumas pessoas nesse sentido também. Tem uma vizinha que passou por um problema desse há pouco tempo e tem uma pergunta coincidentemente igual a essa, que é uma pessoa que é um pai e uma mãe, que tem uma filha que tem problemas psicológicos, né? E esquizofrenia e tudo mais, com tendências a suicídio. Então já tentou algumas vezes, mas você vê que por problemas psicológicos. E a pergunta é, isso é terapêutico, isso é espiritual? E aí eu vou querer já tornar a pergunta mais ampla. Problemas psicológicos, demências, esquizofrenia e por aí vai. Até que ponto podemos entender que é algo terapêutico, que tem tratamento, ou até que ponto, meu querido, esquece tudo, vá para a igreja, vamos fazer um trabalho de libertação. No nosso meio, nas nossas igrejas, existem pessoas perturbadas psicologicamente, pessoas depressivas por causa de enfermidade. É questão de tratamento médico mesmo. Tem que procurar um psiquiatra. Tem que Ferro no cérebro, é, potássio, o cara tem que Pode colocar ser, isso. pode ser. É uma questão de saúde mesmo. Às vezes é um conjunto de coisas na vida da pessoa, alimentação, sono, um conjunto de coisas que fazem ela ser depressiva. Ela precisa de um tratamento médico. E tem também a questão mental, que pode ser um problema psiquiátrico mesmo. Um problema como de esquizofrenia. A pessoa usou droga durante muito tempo. Ou então não usou droga, é um problema mental. Aí é uma questão médica. Trauma do passado. Aí é uma questão médica. Agora, partindo para um lado da palavra, por exemplo, eu estou falando aqui sem medo de errar. Sem medo de errar. 0,000% de psicanálise para tratar uma pessoa. Eu nunca vi nada mais perfeito, eu nunca vi nada tão completo como a palavra de Deus. Nada. Aleluia. Completo. Glórias a Deus. Com todo respeito a psiquiatra, a Aleluia. psicanálise, a psicólogo, nada é tão completo.
Tem hora que parece que todas as ciências saíram da palavra de Deus. Então a palavra de Deus ela é completa, ela tem tudo. E só para o pastor soltou uma palavra ali que foi muito interessante, eu não sei se foi o pastor, o bispo ou foi o pastor, mas a questão também dessa questão da libertação, a questão dessa demora, a questão está em duas coisas elementares. Que mensagem atraiu esse pecador? Por exemplo, o pecador foi por uma motivação de resolver um problema dele. Você pode ter certeza que esse vai demorar muito para se libertar. Foi com motivação errada. Agora, quando é a mensagem bíblica de arrependimento, meu irmão, você não está vindo para resolver o teu problema social, você não está vindo para salvar seu casamento, você está vindo porque você é um pecador e você carece de salvação. Essa mensagem, centrada na vida do cara, ela tem um processo de libertação mais rápido. Agora, quando é um processo de, por exemplo, no nosso meio que eu falo, porque eu sou pastor, estou dentro do conceito, disciplina para um, disciplina para outro é diferente, a palavra para um é um, 2 pesos, 2 medidas. Isso causa no nosso meio distorções de libertação nas pessoas. A mensagem é uma só, arrependei-vos. E o cara que já está lá dentro há muito tempo e quer ter uma vida torta, vida bagunçada, eu leio para ele Hebreus 10, que vai do 25 ao 27. Eu vou falar o 26. Se voluntariamente continuardes no pecado, depois de ter recebido pleno conhecimento da verdade, ou seja, é crente que quer ter vida sem vergonha. É crente que quer ter vida... Isso aí. Aí o 27 diz assim, ó, já não resta sacrifício nenhum pelos seus pecados. Mas sim, não adianta os pastores aqui orar, não adianta o cara toma jeito. É uma palavra grega que diz assim, ó, toma vergonha na cara e se converta. Aí sabe o que diz? Safado, sabe o que diz o versículo 25? Diz assim, ó, para a gente terminar tudo. Alguns se afastando de suas congregações e criando hábitos. Aí vem toda essa desgraça. Exato. Não quer mais ouvir o pastor dele, não quer mais ter comunhão com a igreja, não quer ser um ofertante, um dizimista. Pastor, como é que entra 8:32 aí? Eu tenho uma coisa comigo muito interessante, isso aí é muito forte. Meu irmão, enquanto você ouvir o teu pastor, entender que ele é a palavra, e principalmente ouvir a voz do Espírito Santo, a solução. Agora que o Espírito Santo fica falando, você não ouvir mais, eu acho que o próprio Espírito Santo... Até porque ouvir profeta... Você está entendendo? Traz prosperidade, né, pastor? Ouvir os profetas, prosperareis. Meu irmão, vamos acabar o programa aqui. Parabéns para você, é claro. psicanalista, agora, falou que é Jesus, é a palavra, é o amado maldito. É claro que 100%, pastor, é a palavra mesmo. É a palavra, 100% é palavra. A motivação, a qual o senhor disse, é que é muito importante para a pessoa. Eu estou indo lá por causa de quê? Qual é o motivo da minha ação de sair da minha casa e ir até a igreja? Motivação. É um motivo com ação. Aí eu tive a ação de ir até lá. Bartimeu, qual foi o motivo? Qual foi a motivação de Bartimeu? Ele grita como um desesperado. O cara estava desesperado para receber uma bênção. Ele estava desesperado para receber a libertação. Sobre ele tinha a escravidão da cegueira e da mendigaria. O cara estava ali, duplamente desqualificado. E as pessoas ainda tentam impedi-lo. Vocês conhecem isso, todos nós conhecemos. Aí quando Jesus chega perto dele, a primeira coisa que ele faz é o quê? Se levantar e jogar o que fora? A capa, meu irmão. Ele joga a capa fora, ele está decidindo agora. É a questão do nosso irmão aí com cigarro. Ele começa a decidir a largar o cigarro. Posicionamento. É o posicionamento. Eu começo a decidir se não quero mais trair, preciso ter uma libertação no meu casamento, na minha vida amorosa. Eu começo a decidir se eu vou ter uma vida próspera ou não. E você entra aqui na onde eu falei, 2 Pedro, quando haveria entre nós falsos profetas, haverão entre vós falsos mestres que introduzirão heresia destruidora, exatamente por essa receita. Por quê? Porque as pessoas vêm e o que ela precisa ouvir é o que a pessoa está querendo falar. A pessoa fala aquilo que aquela pessoa está falando, aquilo que foi colocado aqui. Então a motivação vem errada e começa a gerar uma série de problemas porque essa semente não foi abençoada, foi gerada ali dentro. Por isso, nós temos que ter, eu falo isso com relação a líderes, o compromisso de pregar a verdade. Doa quem doer, gosta quem gostar. O Evangelho de Cristo é uma verdade. E pregar a genuidade da palavra. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa está lá, ela vai ser confrontada com aquela verdade, porque o objetivo dela ter ido ali era ganhar a cura da enfermidade. E o Senhor Jesus está dizendo para ela que não. E aí? Verdade. E ela tem que reconhecer que o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai mais a lugar nenhum. Pastor, então isso é um confronto. Tudo vai estar condicionado àquela palavrinha que Jesus sempre disse. Vai e não peques mais.
Ali, Quer ser liberto? Vai, não esse peques texto mais. aí que Poxa você vida, falou é Deus tudo, do ele céu. diz tudo. Porque Isso nesse aí, texto, André, é o texto da mulher adúltera. A mulher Abre adúltera vários veio em leques. pecado. Aí Jesus falou Abre assim, muitos leques. eu não te condeno, ou seja, perdão. Aí depois virou para ela, agora não peques mais. Mas Agora se fosse nas pratica. igrejas dos nossos dias, Entendeu? o pastor ia discipliná-la, ele ia sentar, não ia poder participar da ceia. Mas ela é, esse caso tá mas os chegando. irmãos vão Deixa eu saber que levantar ela uma coisa que eu acho pecou, que e aí- dentro desse contexto foi falado de vai e Aí não o capeta peques mais. faz a festa. Que talvez seja aquele problema que nós estamos falando. Ah, você é crente, vai para a igreja, então não precisa de libertação, porque você já é crente. É uma pessoa que fala isso, André, talvez um dos grandes problemas nossos na igreja cristã é que, por sermos chamados cristãos e nós somos evangélicos, não percebemos que precisamos de libertação dia a dia, Geralmente, mesmo sendo crente. É por causa, André, exatamente da má Só crente, não interpretação preciso da mais, Deus- palavra. A má interpretação da palavra. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Beleza, a palavra é clara com relação a isso, mas quando nós fazemos isso acontecer. Verdade. Porque é muito prático. Hoje eu dizia assim, eu levantei a minha mão, me entreguei para Jesus. Estou liberto, não preciso confessar pecado. E a Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança de Deus misericórdia. E aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Fechou. Amém. Isso aí. É Dá aquele- para acabar já agora, Antenada Exagerada. É tão vasto e parece que já dá para acabar. Já escolheu todo o Tem uma tema? coisa boa no que ele está falando aí. É questão de interpretação. Para aqueles que são estudiosos, Não, sabem. só que Por os exemplo, pastores dizem assim, ó, você agora está em Cristo, você é nova criatura, se converteu, não vai ter problema nenhum. estar em Cristo todo lá, dia. Lá no meu ministério eu digo assim, meus irmãos, se convertam hoje, comecem a ter seus problemas hoje. É aí mas que os o melhores adversário- problemas da sua vida, porque você tem Cristo Ô, ao seu pastor, lado. é aí que o adversário entra e aproveita essa conduta para poder destruir. É E isso está aí. destruindo muitos crentes com relação a isso. Quer ver? Deixa eu levantar uma pergunta que pode ter a ver com isso. E aí a pergunta é simples e clara. Que uma pessoa está perguntando aqui, até preocupada, me pareceu aqui. Macumba pega em crente? Simples desse jeito. No vacilão pega. No meu ponto de vista, só se for cretino, né? Cretino. No vacilão É até o pega. Cori que diz, né? Que só que o macumba não mata crente, crente. Mas, André, só para mim terminar a minha participação, que acho que está chegando ao fim, o homem, ele é um ser complexo. Por exemplo, Tessalonicenses 5:23 diz que nós somos tricotomo, corpo, alma e espírito. Isso é uma complexidade. Os dons espirituais são 9. Os ministérios são 5. Uns foram chamados para apóstolo, pastores. Então, toda essa complexidade nos leva a João 8:32 de novo. No original está escrito assim, no original, quando foi escrito, está escrito assim, quanto mais eu conheço a verdade que eu conheço me liberta. Ou seja, aonde eu não obedeço, eu preciso de libertação. Aonde eu obedeço a palavra, eu sou livre. É simples. João Então, 5:3, o próprio Senhor Jesus fala, vós já estás limpo pela palavra que você tem dito. é a palavra. Se Então, você tem a palavra na mente, meu irmão. E não faz- seja somente eu vou te ouvinte, dizer- mas praticante, né? praticante, Tiago 1. Então, é a claro. complexidade de conhecer, aí parte nós, os mestres, ensinar a palavra, e a complexidade de Você obedecer. vê uma coisa tremenda na Bíblia? Tremenda para quem conhece a palavra, para quem ama a palavra. A Bíblia chama, se não me engano, João 4, 45, 46. A cura do filho de um oficial. Aqui o homem vai a Jesus, o filho dele estava à morte. E ele fala, Senhor, meu filho está morrendo. Aí Jesus, se veres sinais e milagres, não crereis. Aí ele fala, Senhor, cura meu filho. Aí Jesus fala, vai, o teu filho já está curado. E ele, quando encontra o servo dele vindo, viram a hora, mesma hora que Jesus falou, que era distante onde ele morava. Alguns historiadores dizem que esse homem era Cusa, o procurador de Herodes. E você pegar em Lucas 8, as mulheres que assistiam a Jesus com as suas rendas, com as suas fazendas, de acordo com a versão. Lá estava Cusa, o procurador de Herodes, e a mulher dele. Tá? Era, sem ser Suzana, como era o nome dela? Agora fugiu da mente. Mulher do procurador de Cusa. Está lá na Lucas 8, depois lê. Era Suzana e o nome dela. Ela ficou tão apaixonada pela maneira que o filho dela foi curado, que ela passou a servir a Jesus, irmão. Ela passou a seguir a Jesus. É isso que o homem precisa. Jesus veio e fez algo. Tem que se apaixonar, se entregar de verdade, servi-lo, segui-lo, querer conhecer mais a cada dia da palavra. Vai haver um processo de libertação, de servidão a Cristo. Agora, tem gente aí que recebe e não volta mais na igreja. Faz uma campanha, recebe e some da igreja. Daqui a pouco o capeta vai entrar, meu irmão. Isso é bíblico. Mateus 12. Ele Quando o já entrou, espírito né? imundo sai do homem, Uma vez que tu não vai, Se está já indo entrou. buscar libertação é porque está preso em alguma área. entendeu? Tem que buscar cada vez Se, mais. se precisa de libertação é porque está preso em alguma área. Tá? E muitas das vezes nos prendemos dentro de algumas áreas pelo processo da desobediência. O Senhor Deus
lá no Egito ainda, liberou uma palavra que para cada dia de rebeldia e desobediência seria um ano de deserto. 10 espias. Um ano de deserto. Quatro. Então vai ficar preso. Quatro. André, 10 espias, palavra contrária, 40 anos. e tem a questão que Jesus falou Não ainda. 4 anos. Para cada dia de rebeldia, 10 vezes 4, 40. para cada dia de rebeldia, um ano de deserto. Então foram 40 anos de deserto. Tá? Por causa da desobediência, da rebeldia que prendeu aquela pessoa lá. Então, queridos, quer ser liberto? Palavra, obediência. Amém. Obedecer é melhor do que sacrificar. Amém. 4 letras, obedecer, É o tá bom? sociedade de Deus. Chegamos ao final do programa Antenados no Geral. Pastores, obrigado. Foi um tema fantástico. Eu acredito que as pessoas, ao escutarem a gente ali, foram libertas hoje. Em nome de Jesus. Nas suas casas, nos hospitais, onde elas estão, em nome de Jesus, tá bom? Obrigado, pastores, porque já está subindo crédito aqui e a oração precisa de outras coisas e outro fundo musical não pode subir crédito junto com o coração, não, tá bom? Mas a gente ora aqui por você, querido. Obrigado, pastores, pela Amém, participação obrigado. de vocês hoje. Michelinha, Antenados na beijo pra você, geral. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo. Tchau, tchau.